A paz do Senhor a todos os que estão assistindo esta mensagem. E o vídeo de hoje eu gostaria de trazer uma meditação para nós acerca de um outro profeta menor. Já fizemos aqui um pequeno comentário acerca da pregação e ministério de Miqueias e estaremos fazendo esses estudos nos profetas menores. É uma parte muitas das vezes hoje negligenciada na pregação, todo o Antigo Testamento, mas entendemos assim que temos muitas riquezas, tanto no Antigo quanto no Novo. Pois se assim não fosse, Deus não teria colocado o Antigo Testamento em nossas Bíblias. Mas tudo isso foi posto para nossa consolação e para nossa edificação. Então, meditemos na palavra de Deus. Então, assine o sino das notificações para que você não perca nenhuma de nossas publicações acerca desse estudo dos profetas menores, o qual temos já uma playlist. E acerca do profeta menor que é Sofonias. Nós, lendo o capítulo 1, entendemos que Sofonias ele era trineto do rei Ezequias, pois ele era bisneto de Amarias, que assim era irmão de Manassés, que foi o herdeiro direto de Ezequias, era neto de Gedalias e filho de Cuxi, ou seja, tinha uma linhagem real. Ele possuía sangue real, era descendente do rei, descendente de Ezequias. E o que nós percebemos é que se fosse outro no lugar dele, outra pessoa, provavelmente, eles teriam dedicado a sua profecia, a sua pregação a agradar o pessoal do palácio, o povo que estava assentado nos tronos, porque é o que muitas das vezes as pessoas fazem, puxam sempre isso para o seu lado, ou seja, ele está do lado dos que estão no palácio, pois tinha sangue real. Mas mesmo assim, ele não deixou isso influenciar na sua pregação. Ele não deixou que o seu sangue real o impedisse de pregar a verdade, o impedisse de exortar aqueles que estavam no palácio. Sofonias não permitiu que isso pesasse e o impedisse de pregar a verdadeira palavra de Deus, pois ele se disponibilizou como profeta e quando recebeu ele não foi ver primeiro a palavra de Deus para ver se estava contra ou se estava a favor de quem estava no palácio, para que se estivesse contra ele retirar as partes que estivesse falando acerca da vida pecaminosa do pessoal do palácio. Não, ele transmitiu a palavra de Deus, sempre com esse fiel dizendo, assim diz o Senhor, ou seja, eu estou dizendo somente o que a palavra está dizendo, o que a lei está dizendo, o que Deus me mandou dizer, ainda que seja para pobre ou para rico, para grande ou para pequeno, todos são homens, todos são criados por Deus e todos pecaram. E quem pecar, ele precisará receber a exortação, precisará receber a punição pelo seu pecado. E é isso que nós percebemos que a sua pregação era destinada ao pessoal real, ao palácio real, às pessoas que estavam habitando nos palácios. E alguns versículos aqui, ele já inicia dizendo: Destruirei todas as coisas na face da terra, no versículo 2 do capítulo 1, evidenciando assim o juízo de Deus contra a pecaminosidade do povo de Israel. E nós entendemos aqui, ele continua dizendo, e no verso 8 do mesmo capítulo 1: No dia do sacrifício do Senhor castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Ou seja, vemos aí que Sofonias ele não se preocupou em aliviar, ainda que os filhos do rei, como ele está dizendo aqui, fossem seus parentes, fossem seus primos, fossem seus próximos. Ele não, como já foi dito, permitiu que isso obscurecesse o seu julgamento, obscurecesse a sua pregação. Não deixou que o seu parentesco real adulterasse, tirasse a pureza da profecia que lhe foi dada. Ou seja, ele
anuncia o pecado, como ele inicia aqui dizendo que aqueles que nos terraços adoram o exército de estrelas, no verso 5, e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque, ou seja, tinha uma vida dupla. Aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam. Ou seja, ele anuncia quem são os destinatários dessa sua pregação. E ele diz que Deus castigará primeiramente os líderes e os filhos do rei. Ou seja, o rei, ele detinha a lei. Assim, tinha os sacerdotes, tinha os profetas, mas o rei, todos os reis, eles tinham uma cópia da lei, uma cópia da palavra de Deus, para que pudessem assim ensinar o povo, proclamar e honrar o ensino da palavra, promover o ensino da palavra, promover a reforma da palavra, a reforma religiosa naquela época. E os reis provavelmente não estavam fazendo isso. Ele fala aqui sobre durante o reinado de Josias. Nós percebemos aqui, ao estudar o contexto, que em certo tempo as reformas implementadas por Josias não penetraram o coração do povo e ainda necessitava sim de pregação, de restauração, de punição de pecados. Ainda necessitava de que o povo fosse exortado a obedecer a Deus, a buscar a Deus, a confiar em Deus. E nós percebemos aqui que provavelmente as reformas implementadas por Josias, que foi um dos melhores reis, destacando assim de Judá, mas ainda assim o povo tinha o seu coração obstinado a desviar-se do Senhor. E é bem interessante esta passagem, pois mostra que muitos pregadores hoje, às vezes, como estava no contexto de Miqueias, acredita-se que Miqueias ele era contemporâneo de Sofonias. Porém, assim como Miqueias ele estava trazendo mais para as pessoas do campo, Sofonias estava destinado a pregar no Palácio Real. É um grande, parece até uma grande ironia. Deus tomar logo uma pessoa que tem parentesco real para pregar contra os pecados do palácio. Ou seja, e assim Sofonias teve coragem, não se acovardou. Mesmo, por exemplo, sendo seus parentes, seus pessoas que provavelmente cresceram com ele. Mas Sofonias foi chamado por Deus, o profeta escolhido, e assim para pregar contra os pecados do palácio. E o que ele comenta que no verso 12: Nessa época vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como o vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem, nem mal. As riquezas deles será saqueada, suas casas serão demolidas, embora construam novas casas, nelas não morarão. Plantarão vinhas, mas o vinho não beberão. Ou seja, Sofonias estava anunciando o juízo de Deus sobre Israel. Não se acovardou, mesmo as pessoas provavelmente conheciam, o povo de Israel conhecia quem eram os filhos do rei, quem eram os parentes do rei, quem era o parentesco real, quem tinha o sangue real, pois provavelmente tinha um destaque naquela época. E Sofonias não era diferente disso, mas ele não permitiu que esse destaque, que essa nomenclatura de parente do rei, de filho do rei, de sangue real, de linhagem real, influenciasse na sua pregação, pois ele continuou sendo firme, sendo fiel e pregando contra aqueles que pecavam e aqueles que eram complacentes, aqueles que viviam uma vida dupla dentro dos palácios, que diziam adorar a Deus, mas adoravam a Moloque, ofereciam sacrifícios a ídolos e eram idólatras ao invés de adorar a Deus. O que é bem interessante é que Sofonias ele teve coragem, teve o poder de Deus. Assim como foi dito em Miqueias capítulo 13, verso 8, um contexto em que, como já foi falado em vídeos anteriores, que
todos estavam corrompidos, todos os profetas daquela época. Miqueias permaneceu firme e disse: mas eu estou cheio da força do Senhor, graças ao Espírito de Deus, para anunciar Jacó a sua transgressão e a Israel a sua iniquidade. E Sofonias não foi diferente, mesmo sendo parte integrante da família real, da família que regia Israel. Ele não temeu e disse no capítulo 3, verso 1: ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve ninguém, não aceita correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem, seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Ou seja, vemos aqui que Sofonias, ele não temeu falar, ele não temeu pronunciar as palavras que o Senhor tinha colocado na sua boca. Ele não escolheu palavras aprazíveis, não escolheu palavras macias, não passou a mão na cabeça, mesmo sendo do parentesco real. Mas ele pregou a palavra de Deus, ele pregou o evangelho, anunciou a Jacó, anunciou a descendência de Isaac a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tinha lhe mandado. Ou seja, precisamos a cada dia entender que se temos que pregar a palavra, não importa quem seja, não importa se são nossos amigos, não importa se são nossos parentes, se são nossos tios, primos, pai ou mãe, irmã ou irmão, precisamos pregar a palavra. Pois Deus anuncia o pecado, anuncia a punição e anuncia a restauração. Ou seja, precisamos entender que a palavra de Deus deve ser pregada, seja a quem for. Não temos que ter medo de magoar, pois diante de Deus não estaremos magoando ninguém, pois precisamos pregar a palavra para a qual fomos chamados a pregar o Evangelho. Fomos chamados a anunciar o Evangelho e o juízo de Deus. E assim, pregar seja quem for. E a exemplo de Sofonias não tem exemplo maior do que esse, pois era um profeta que tinha linhagem real, tinha sangue real, era descendente de Ezequias, era trineto de Ezequias, mas mesmo assim ele não temeu. Não temeu pregar o evangelho, não temeu pregar a palavra e não temeu anunciar o pecado daqueles que estavam no palácio. Não temia as consequências, mas estava confiado somente naquele que o chamou, que é fiel, que é Deus. Deus colocou todas as palavras na boca de Sofonias, e Sofonias teve coragem e firmeza, força do Espírito de Deus, não de si mesmo, mas do Espírito de Deus, não se acovardou e disse: ai da cidade rebelde, sanguinária e opressora. Ou seja, aqueles que estão assentados no palácio, que são complacentes com o pecado, que vivem uma vida dupla, pregou contra essas pessoas. Que possamos a cada dia entender e ter esta coragem de Sofonias para pregar seja quem for. Não precisamos, eu não estou dizendo também que precisamos praguejar, precisamos xingar as pessoas, não, mas precisamos pregar a palavra como ela é. Não precisamos tornar a palavra mastigável para as pessoas. Não precisamos tornar a palavra macia, precisamos somente pregar a palavra como ela é. O que Deus mandar nos falar, nós falarmos, precisamos falar. O que Deus mandar nós anunciarmos, precisamos anunciar o Evangelho, sem tirar e nem acrescentar, sem remover uma vírgula e sem adicionar nenhum hífen. E que esta mensagem ela possa estar em nossos corações, que a nossa maior credencial é que Deus nos chamou. E foi isso que pesou na pregação de Sofonias, foi o seu chamado. Não importava quem seja, não importava quem era o destinatário, ele só queria anunciar a palavra de Deus. Ele só queria anunciar e ser obediente ao Evangelho de Deus, ao mandato de Deus. E que Deus em Cristo nos abençoe e que esta palavra fique marcada nos nossos corações e que nós venhamos a compartilhar a palavra de Deus. Amém.